E aí, você sabia que metade dos brasileiros pretendem comprar um imóvel nos próximos 2 anos? E a gente tem um problema muito sério nesse dado. A matéria da Exame mostrou que 49% dos brasileiros eles pretendem comprar um imóvel nos próximos 24 meses. E o problema sério é o seguinte: nenhum deles está se planejando como que eles vão fazer a compra desse imóvel daqui a 24 meses. E quando a gente está falando de imóveis, com certeza, o principal erro não é sonhar grande. Ao longo desses 17 anos que eu estou trabalhando no mercado imobiliário, o maior erro que eu vejo em todas as negociações está atrelado à falta de planejamento. As pessoas já sabem que vão querer comprar um imóvel daqui a 2 anos, 24 meses, mas não começam a se planejar hoje. Esperam para ver como que eles vão fazer no momento da decisão. Porque a pergunta principal não é se você está pensando em comprar um imóvel daqui a 2 anos, nem qual imóvel que eu vou querer comprar, se é em bairro tal, no bairro Y, quantos quartos vão ter. A pergunta central que você tem que se fazer é a seguinte: eu já estou me planejando para aquele imóvel que eu quero comprar daqui a 2 anos? Essa é a pergunta principal. A matéria mostra que os brasileiros eles estão muito motivados para comprar um imóvel, mesmo com juros lá em cima. E isso mostra uma coisa muito importante. A maioria dos brasileiros eles enxergam o imóvel como um projeto de vida. Para alguns, é sair do aluguel. Para outros, é uma forma de investimento. E para outros, a segurança da família é onde está a maior parte do patrimônio familiar. Ou seja, a gente não está falando apenas de uma compra, a gente está falando da segurança da família, aonde ela depositou a maior parte do seu patrimônio. Estamos falando de segurança, estabilidade e principalmente do futuro do patrimônio daquela família. Vocês viram na matéria, a maioria das pessoas elas já dizem que pretendem comprar um imóvel daqui a 2 anos, mas nenhuma parou para pensar se o imóvel que ela quer comprar, ela vai ter que dar um percentual de entrada, se ela vai pagar à vista, se ela vai financiar aquele imóvel, ou se existe alguma outra ferramenta mais eficiente do que o financiamento, que normalmente vai fazer com que você pague de 2 a 3 vezes a mais do valor do imóvel para o banco. E é exatamente nessa etapa que mora o problema. Eu já vi muitas pessoas tomando o passo de comprar o seu imóvel próprio, financiado, e no meio do caminho acabar tendo um problema de não conseguir pagar suas parcelas. Comprar o imóvel não é o problema em si e nem o ponto final. O ponto central é como que você vai fazer esse planejamento para que ele saia da maneira mais barata e eficiente para você. Então, exige necessariamente um planejamento financeiro, uma estrutura orçamentária que te proteja de que você não fique nem um mês sem pagar nenhuma parcela do seu financiamento ou do seu consórcio, para que você não corra o risco de perder o seu patrimônio, ou melhor, o seu imóvel. Quando alguém me diz, eu quero comprar um imóvel daqui a 2 anos, ela não está falando que ela quer comprar o imóvel hoje. Ela está colocando uma variável central dentro do desejo dela, que é o tempo. 2 anos é um tempo extremamente eficiente para você se planejar utilizando a ferramenta do consórcio. No financiamento, você pega a sua carta de crédito, dá a entrada do imóvel e começa a pagar os juros no dia que você assina o contrato de financiamento. Já no consórcio, você não tem o crédito disponível de imediato, mas você possui estratégias onde você consegue escolher um grupo, a quantidade de pessoas que estão dentro daquele grupo, enxergar a saúde financeira daquele grupo e entender com estratégia que você tem grandes possibilidades de contemplar os seus recursos num prazo de 24 meses. Principalmente quando você utiliza uma engenharia de contemplação. A gente tem mais de 18 administradoras que a gente trabalha aqui. Algumas trabalham com lance fixo 2,
outras trabalham com lance fidelidade. E você pode buscar aqui no nosso canal vídeos onde a gente explica melhor essas modalidades, que a gente aumenta em até 20 vezes a tua chance de ser contemplado, sem a necessidade de dar lance financeiro nenhum e ter o seu crédito disponível com prazo médio de 24 meses a 36 meses. É por isso que no início do vídeo eu falei sobre planejamento. E o planejamento, ele te traz uma vantagem competitiva que te coloca na frente de muitas pessoas. Já diria Warren Buffett. O mercado financeiro, ele é uma máquina de tirar dinheiro dos impacientes para levar para a mão dos pacientes. E quando a gente está falando aqui de planejamento, e eu vou dizer para vocês, a gente tem feito muitos projetos com a estratégia do lance fidelidade, aonde o cotista ele começa a ter vantagens muito competitivas no lance fidelidade de 6 meses, depois ele tem o lance fidelidade de 12 meses e ainda depois de 1 ano e meio ele entra num grupo seleto do lance fidelidade de 18 meses. E com isso ele acelera a probabilidade de ele ser contemplado. E é aí que entra a jogada do planejamento, que é fundamental se você está pensando em comprar um imóvel a baixo custo. E é aqui que mora a grande estratégia, em que você começa a criar uma disciplina, uma recorrência e entender que dentro do seu fluxo mensal, do seu orçamento familiar, você vai ter uma despesa, uma linha da sua despesa direcionada para a formação de patrimônio, para a realização de um sonho, para você sair do aluguel ou até mesmo somente comprar mais um imóvel barato dentro da sua carteira imobiliária. E aí, você está percebendo como isso muda completamente a lógica? Você não está pagando somente parcelas, você está antecipando o seu projeto de vida, você está criando histórico junto com a administradora de consórcio, você está reduzindo o seu saldo devedor do seu projeto de vida, você está mantendo a sua disciplina financeira, você está montando uma estratégia que vai te colocar muito à frente. Até porque, depois de 24 meses, você vai ter um conhecimento muito maior da saúde financeira do grupo que você está trabalhando e vai estar até diminuindo muitas vezes o lance percentual que você vai ter que dar para você ser contemplado dentro daquele grupo. Se o seu horizonte é da compra de um imóvel daqui a 24 meses, o seu planejamento ele deve começar a ser feito agora. Não daqui a 6 meses, 12 meses ou até mesmo daqui a 2 anos, quando você realmente quiser comprar o seu imóvel. Eu vejo muitos clientes em busca do imóvel perfeito ou na espera da redução da taxa de juros. E enquanto eles esperam o momento ideal, o imóvel está ficando cada vez mais caro. Então se faz necessário começar não daqui a 6 meses, eu te digo com uma certeza absoluta, começar o seu planejamento agora. Muita gente está esperando os juros baixarem. E é óbvio, essas pessoas elas estão com esse pensamento porque elas estão focadas muito no financiamento, que quanto menor os juros, maior é o seu potencial de compra, menor são suas parcelas e maior é o preço do imóvel que você pode comprar. Aqui a gente está mostrando para vocês uma nova possibilidade, onde os juros não impactam o valor da sua parcela. E existe um risco muito grande de você ficar esperando os juros baixar. Você talvez vai ter a possibilidade de comprar um imóvel maior porque a sua parcela vai estar menor. Mas eu tenho uma certeza, que o imóvel dos seus sonhos ele vai estar muito mais caro quando os juros caírem. E olha só, pessoal, existe uma diferença muito grande em esperar o melhor momento e se preparar pelo melhor momento. Eu posso dizer com total clareza e certeza que quem está preparado e esperando o melhor momento, ele claramente faz melhores negócios. Então aqui, o que a gente está falando não é que não precisa esperar um bom momento de compra. Até porque o meu avô, ele sempre disse para mim, Carlos, a coisa mais importante numa negociação é a compra. Então a gente não está falando em nenhum momento para você não tirar de fora as questões emocionais, a pressa, na hora de negociar o seu imóvel. O que a gente está falando aqui é uma coisa muito clara, é de você se planejar para o melhor momento. Até porque, se você tiver uma carta de consórcio contemplada, você não está perdendo dinheiro nenhum. O teu crédito inteiro da sua carta contemplada,
ele está rendendo a Selic. O ponto central é você entender que o mercado financeiro e o mercado imobiliário, eles privilegiam quem está bem preparado. Claramente, a oportunidade ela só aparece para quem está pronto. E quando a gente está falando de consórcio, começar um mês antes pode fazer toda a diferença. Imagina que comigo, você está contratando um consórcio em que aquele grupo possui uma regra do lance fidelidade de 12 meses. E aí você começou com um mês de atraso. No 11º mês, você seria contemplado no lance fidelidade de 12 meses. E por um mês, você estaria participando daquele sorteio privilegiado. Então, pessoal, o que a gente está vendendo aqui não é milagre, não é promessa, é planejamento com disciplina e com previsibilidade de quem quer construir patrimônio com segurança. A maioria das pessoas, elas acreditam que o início da compra do imóvel está quando elas entram naquele portal de anúncios ou começam a marcar a visita com seus corretores de preferência. E o planejamento, ele começa muito antes. É por isso que a gente tem aqui um trabalho muito eficiente que a gente chama de diagnóstico patrimonial, onde um dos nossos consultores ele analisa o orçamento da família, o quanto que está entrando no total daquela família, o quanto que está sobrando, aonde que está sendo gasto os recursos financeiros daquela família. E com esse diagnóstico patrimonial, a gente consegue ter uma visão clara de qual que seria o valor do imóvel potencial para aquela família. Então a gente tem mostrado isso para os nossos clientes, que o planejamento da compra do imóvel ele não precisa só começar 24 meses antes da intenção da compra do imóvel. Muitas vezes ele pode começar 36, 48 meses antes da intenção da compra daquele imóvel. O caso mais bonito que eu tive aqui dentro da empresa foi de um pai que tinha um filho de 5 anos e que ele já queria preparar a compra do imóvel do filho dele para quando o filho tivesse 25 anos. Então a gente preparou um projeto de planejamento para a formação daquela compra para 20 anos. Olha que genialidade! Com certeza, esse pai ele vai estar na frente de 99% de todos os pais que tiverem um desejo de comprar um imóvel para os seus filhos. Mas é claro, pessoal, nem todo cliente ele tem o perfil do consórcio. Dentro desse diagnóstico patrimonial, muitas vezes a gente enxerga que o produto mais eficiente para aquele cliente é o financiamento. A gente aqui trabalha com financiamento há mais de 17 anos, desde 2009. Então não existe conflito de interesses entre querer vender somente o consórcio. O que a gente está querendo mostrar aqui é uma coisa muito clara, é que o planejamento ele faz com que você ganhe um diferencial competitivo em busca de uma compra de um imóvel mais barato, ou seja, com um custo menor, custo financeiro menor. Esse é o nosso objetivo. Então, mais uma vez, eu vou voltar na tecla. O planejamento, a disciplina, ela majoritariamente ela vence a genialidade. Porque, pessoal, convenhamos, né? A compra de um imóvel, ela envolve um dinheiro muito grande, que exige planejamento, prazo, disciplina, os juros que você vai pagar. E a gente aqui também está acostumado também a fazer uma combinação de duas estratégias. Muitos clientes que estão com urgência, a gente monta uma estratégia de financiamento para ele comprar o imóvel dele e aí depois a gente coloca acoplado dentro da estratégia dele uma estratégia de consórcio que vai ter como fim a quitação daquele financiamento de forma antecipada. E aí, quando a pessoa decide tarde demais a começar a olhar para o planejamento da compra do imóvel, com certeza ela vai tomar uma decisão sob pressão. Então, se você faz parte dos 49% dos brasileiros que têm a intenção de comprar um imóvel daqui a 24 meses, não deixe para se planejar só daqui a 2 anos. Comece hoje, comece agora, porque isso vai te colocar num papel muito à frente da maioria dos concorrentes do imóvel que você vai querer comprar. No card aqui do vídeo e na descrição desse vídeo, a gente deixou um link onde você pode se inscrever para uma sessão de diagnóstico patrimonial inteiramente gratuita. E se você gostou desse vídeo e o planejamento
Fez sentido para você? Comenta aqui. Se você teve qualquer dúvida também, não deixe de comentar aqui nesse vídeo, não deixa de curtir, comentar, clicar no sininho e, principalmente, joga lá para os seus amigos e familiares que você acredita que está querendo comprar um imóvel para daqui a 24 meses. Pode ter certeza, de cada 10 amigos seus, 5 vão estar querendo comprar um imóvel daqui a 2 anos.